continuar a nossa adoração ao nosso Deus, cantando Senhor e Rei. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroa estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, teu este lugar, pois habitas entre nós, ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo,
Irmãos, vamos ler o Salmo 121. Depois cantaremos o hino de número 139, que está baseado neste Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Altos montes olharei, quem me socorrerá, quem me socorrerá, do meu divino protetor. Auxílio me virá, auxílio me virá, auxílio me virá. No braço forte esperarei do meu amparador, do meu amparador. Por ele o mundo feito está. De tudo ele é Senhor, de tudo ele é Senhor, de tudo ele é Senhor. O pé do servo de Jesus jamais vacilará, jamais vacilará. O Deus que guarda os filhos seus não adormecerá, não adormecerá, não adormecerá. O crente à mão direita está, quem o protege bem, quem o protege bem. Nem sol nem lua o ferirá. Socorro sempre tem, socorro sempre tem, socorro sempre tem. Os inimigos dos fiéis os querem assustar, os querem assustar. O protegido por Jesus, sem medo deve andar, sem medo deve andar, sem medo deve andar. Vamos cantar É Senhor. Em seguida, convidamos o reverendo Marcelino para nos dirigir em oração. Cordeiro que morreu, pra sempre reinará. Só
tuas mãos feridas vem agora me salvar. É Senhor, cantarei. Ele é Senhor, viverei, pois vivo está. Na cruz Jesus mostrou caminho para o céu. Maravilhoso amor, meus erros perdoou. É Senhor, assim toda a terra louvará nosso Salvador e Rei, exaltado lá nos céus. Eu sei, Cristo Rei da glória vem, Ele em breve voltará, Ele em breve voltará. Assim toda a terra louvará nosso Salvador e Rei, exaltado lá nos céus. Eu sei, Cristo Rei da glória vem, Ele em breve voltará, Ele em breve voltará. É Senhor, cantarei. Ele é Senhor, vivo está, viverei, pois vivo está. Nosso Deus, mais uma vez nos alegramos pelo privilégio que nos concede de podermos juntos estar diante do Senhor para te adorar. Obrigado a Deus pela rica oportunidade, rico privilégio. E como já pudemos, ó Deus, cantar que do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso auxílio. Nós pedimos que, de fato, nesse instante, ao te servirmos, ó Deus, publicamente, ao te adorarmos, ó Deus, conforme convite feito do Senhor e conforme privilégio que o Senhor nos dá, pedimos que nos auxilies com o Teu Espírito Santo a podermos fazer como o Senhor requer e como o Senhor merece a adoração que Te é devida. Te adoramos neste instante, te agradecemos pelo rico privilégio disso podemos fazer ao Senhor e oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Continuemos a cantar, meus irmãos. Vamos cantar o cântico Conheci um grande amigo, e depois os meus lábios te louvam.
gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Vamos falar com Deus em oração? Senhor, neste momento quando vamos estudar a Tua Palavra, pedimos auxílio do alto. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso eterno protetor.
o Senhor é quem nos guarda. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 18. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Bom, nós estamos estudando esta bela carta, uma carta de instrução, de sabedoria, a uma igreja dispersa por causa da perseguição. Cremos que os irmãos não poderiam estar no mesmo local, mas estavam espalhados. Podemos fazer esta comparação com a nossa real situação nesses dias, quando estamos no aconchego dos nossos lares, distante da igreja reunida. Por causa da pandemia. Não que estejamos sofrendo perseguições, mas este mal terrível nos levou a estarmos dispersos. Sentimos saudade de nos reunirmos, ouvir todos cantarem, presenciar todos aqui. Contudo, meus irmãos, nós somos gratos a Deus, porque a palavra dele tem chegado aos corações dos irmãos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, através dos meios tecnológicos que temos, mesmo distante, nós nos reunimos em torno da sua palavra. E somos instruídos através dela. Já podemos olhar como que Tiago trabalha a respeito das provações, como devemos lidar com as provações, pedindo sabedoria. Quando chegamos no campo financeiro da economia, como lidamos com esta situação? Se estivermos na escassez ou com fartura, com abundância,
São provações, são situações que devemos encarar à luz da palavra de Deus. E é dentro dessa mesma temática que ele desenvolve agora a respeito do pecado. Por que ele está tratando essa situação? Preste bem atenção neste aspecto. A mesma situação que pode servir para provação, ela pode servir para tentação. A maneira como que nós respondemos que vai determinar se é uma provação ou se é uma tentação. E o que ele está chamando a atenção aqui é que as provações que estavam sobre a igreja, se não fossem encaradas com sabedoria, poderia se tornar tentações. E aí vem a pergunta: de quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem é a culpa dos meus atos, das minhas ações, dos meus fracassos? De quem é a culpa? E aqui ele vai mostrar a origem do pecado, a respeito do pecado. Então, ele começa então a divertir, a orientar no versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a tentação, ela não tem origem em Deus. Meus irmãos, para compreendermos essa situação, vamos olhar Gênesis capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 13. Gênesis 13, do versículo 11 ao versículo 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ali estava um teste. Deus havia colocado, orientado, que não era para comer daquela árvore. Mas a maneira como que os nossos pais responderam tornou uma tentação. Eles responderam com desobediência à palavra de Deus. Todas as vezes que nós respondemos a um incentivo ou qualquer situação desobedecendo à palavra de Deus, é uma tentação. Deus não tenta ninguém. Deus, Ele nos dá boas dádivas. Sim, Ele nos prova, mas não nos tenta. Então, culpar a Deus pelos nossos erros é ir contra o próprio Deus, a sua palavra.
Mas se percebemos a maneira como que Adão e Eva responderam ao Senhor no momento de que foram questionados. Adão responde ao Senhor. Foi a mulher. Mas ele não para somente transferindo a culpa para a mulher. Ele vai além. Foi a mulher que tu me deste. Ou em outras palavras, aqui vemos Adão culpando a Deus pelo seu pecado, pelo seu erro. Ao dirigir a mulher responde: a serpente. Ou em outras palavras, a serpente que o Senhor criaste. Novamente atribuindo a Deus a culpa. Irmão, nós vivemos numa sociedade que cheia de justificativa. As pessoas estão justificando os seus erros. É uma pessoa que comete um crime e a justificativa é que muitas das vezes foi criado num lar desajustado. A pessoa que pratica determinado delito e culpa a sociedade por esta situação. As pessoas querem transferir em termos de responsabilidade. Muitas vezes, então, nós culpamos o nosso fracasso espiritual porque uma aprovação, ou um teste, ou uma prova na vida chegou. Porque eu não estou indo à igreja. Eu parei de orar, eu parei de cantar, eu parei de ler a Bíblia. Porque eu não estou realizando isso ou aquilo outro. Eu não estou sendo fiel ao Senhor nos meus compromissos com o Senhor. Nós gostamos de atribuir culpa ou transferir culpa a outro. E até mesmo olhando, Senhor, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, porque o Senhor permitisse a pandemia. Irmãos, devemos tomar cuidado. Que a mesma situação pode ser um teste, uma prova, pode estar servindo como tentação para nós cairmos em pecado. Mas a culpa, ela não é de Deus. Porque Deus não tenta a ninguém. Ele prova. Como podemos ver? Ele provando Abraão. Vamos abrir em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 a 2, depois versículo 9 a 12, depois do versículo 15 ao versículo 18, para ver que o Senhor, Ele prova, ou Ele nos prova, e a maneira como devemos responder quando somos provados, quando vêm as provações. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto
sobre um dos montes que eu te mostrarei. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Vemos um homem que responde totalmente diferente de Adão e Eva. Adão e Eva, ao serem provados, eles respondem com desobediência. Portanto, pecaram. Vemos agora Abraão sendo provado e ele responde com obediência. E isso vem para o fortalecimento da sua vida cristã. Irmãos, ao passarmos por estes momentos, que nós desejamos é ver uma igreja fortalecida, uma igreja com maior entusiasmo para servir ao Senhor, que no meio deste lamaçal que estamos passando, que a fé dos irmãos seja fortalecida. Uma igreja mais coesa, uma igreja mais unida, uma igreja com a disposição maior em servir, e não uma igreja dispersa, desinteressada, uma igreja que sem nenhum compromisso com o Senhor. Então a culpa não é de Deus. Mas de quem é a culpa? A culpa é sua. A culpa é minha. A culpa é nossa. De acordo com o versículo 14 de Tiago, capítulo 1, nós temos, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É interessante olhar aqui. Não começa a buscar culpado do lado externo. Não começa a buscar culpado pelo fracasso, pela a sua não caminhada na vida cristã. Culpando A, B ou C, família, sociedade, igreja, governo. Porque a culpa está bem perto de você. Ou melhor dizendo, a culpa está dentro de você, porque é a questão da cobiça. Ele usa aqui algo tão importante para ilustrar como que a cobiça ela trabalha. Se olharmos da mesma forma que aconteceu no jardim do Éden.
Então, ele trabalha aqui com dois termos neste versículo 14. A cobiça, em primeiro lugar, ela atrai. E essa palavra aqui, esse verbo atrair, vem da caça ou do caçador. Quando ele faz uma armadilha para pegar a sua caça. A caça, então, vê a armadilha. Mas há algo que está lá, um alimento. E ela, então, é seduzida, ou ela é atraída por aquele alimento. Então, ela pega e cai. O segundo termo que usa aqui é seduzir, que vem do mundo da pesca. Como colocando a isca em um anzol. E ali, então, o peixe vê a isca. E é seduzido por aquela isca. Então, vai e se torna uma presa. Então, vai mostrar que o que faz, o que está dentro de nós, a cobiça, ela atrai como a armadilha de um caçador. Ela seduz como o anzol de um pescador. Mas ele continua a tratar dessa situação no versículo de número 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas olha aqui agora. Ele sai do mundo do caçador, da pescaria, e olha agora em termos da concepção, o dar à luz, vai para o mundo da mulher. E vai mostrar como que a cobiça faz. Primeiro, a concepção é concebido. Depois, dá à luz. Vem em termos depois do nascimento, vem a morte. O que isso quer nos ensinar, meus irmãos? Em outras palavras, muitos pensam que o pecado é algo instantâneo. Eu pequei porque eu fiquei com raiva naquele momento. Eu pequei porque aquela situação é algo pontual. Mas de acordo com Tiago, o pecado não é pontual. Há um momento de ser concebido. Há um momento da gestação. E depois, então, há o nascimento. Quando uma pessoa, vamos olhar em termos da ira, a pessoa, então, ira. E falam palavras que não deveria falar, ou age de forma que não deveria agir. Ela só fez isso porque no seu coração estava algo para nascer. Porque foi concebido, tinha uma gestação, naquele momento pontual, foi só para o nascimento. E ao nascer, como sendo fruto da cobiça, então traz em termos da morte. Isso nos alerta, serve de alerta, para nós sabermos o que guardamos dentro de nós.
Podemos lembrar das palavras de João, na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. De quem é a culpa? De Deus? Não. De quem é a culpa? Da família? Do trabalho? Da sociedade? Do governo? E aí poderíamos levantar tantas e tantas coisas. Queremos justificar os nossos atos ou as nossas omissões. Então, buscamos de quem é a culpa. Mas quando tratamos em termos do pecado, vamos descobrir que a culpa é nossa. E está dentro de nós, em termos da cobiça. E quando dá a luz, é algo que foi concebido. Houve uma gestação. E agora tem um nascimento. E quando nasce um filho para a morte. Porque todo pecado gera a morte. Como tratar essa situação? Como olhar essa situação? É a maneira como respondemos às provações. Se nós respondemos às provações com obediência, nós não agiremos desta forma de conceber o pecado e o pecado crescer em nós até o ponto de dar a luz. Aquela situação de Abraão, se ele respondesse com desobediência, ele teria pecado. De que maneira estamos respondendo quando somos provados? Na vida financeira, na vida familiar, na vida do trabalho, na igreja, na vida pessoal. De que maneira estamos respondendo? Transferindo a culpa ou transferindo a responsabilidade para outros? Ou reconhecendo que nós somos o culpado quando erramos, quando pecamos? E aí convido você a ler novamente o versículo 16, 17 e 18 de Tiago 1. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Irmãos, o nosso Deus tem boas dádivas para nós. Tem o dom perfeito. Pai Celeste, Ele jamais nos tenta, jamais nos leva a pecar. Jamais. O Pai Celeste, Ele nos prova para o nosso bem. Mas quando respondemos de forma negativa,
respondemos com desobediência às provações, nós pecamos. E o que nós devemos fazer quando pecamos é lembrarmos das palavras de João, no capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E também faz a purificação das nossas vidas. Agora, meus irmãos, qual a melhor maneira que temos para combater a cobiça? Para que não seja concebido em nós o pecado. Não haja a gestação e depois o nascimento para a morte. Lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Coloque essas palavras na sua mente, no seu coração, para gerar aquilo que é puro, aquilo que é respeitável, aquilo que é verdadeiro, amável, de boa fama. Coloca isso em seu coração. Chama a atenção para esses momentos que estamos atravessando. Espero que você esteja participando conosco dos trabalhos, mesmo à distância, da nossa escola dominical, do nosso estudo bíblico, do nosso culto. Que você viva a palavra, cresça espiritualmente. Não deixe que o pecado seja gerado em você, concebido, para se dar luz e destruir a você e a mãe. De quem é a culpa? A culpa do pecado é sua, é minha. Quando pecamos, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Não precisamos atribuir a outros. Nós somos os responsáveis. Mas clamamos pelo sangue do Senhor que nos perdoe e nos dê um coração contrito, arrependido, para que em nós essas boas dádivas, ou a boa dádiva do nosso Deus, seja sempre presente. Que Deus nos ajude, irmãos. E vamos aproveitar neste momento para cantarmos o cântico espiritual, Enquanto Eu Calei. E vamos também consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois eu pedi ao reverendo Marcelino que mais uma vez fale com Deus em oração. Enquanto eu calei,
Pai, diante do exposto, nós queremos orar, conforme teu servo apóstolo Paulo instrui aos irmãos da igreja em Filipos, que buscassem coisas que fossem ou que sejam nobres. Portanto, Deus, nós pedimos ao Senhor que todas as coisas que são verdadeiras, todas as coisas que são respeitáveis, aquilo que é justo, onde há pureza, as coisas amáveis, que há boa fama, onde há virtude, as coisas que são louváveis. Pedimos a Deus que estejamos atentos a estas coisas para que ocupem o nosso pensamento. Dá-nos, Deus, de podermos assim proceder para fugirmos da tentação e não sermos tragados por ela. Abençoa o teu povo com as bênçãos, ó Deus, que o Senhor nos dá dia a dia, de podermos rebuscar aquilo que o Senhor colocou com esses valores nobres, para que, ó Deus, possamos ser fortalecidos e edificados no Senhor e pelo Senhor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, para todos sempre. Amém, Senhor.